Boa tarde e muito obrigado. Em primeiro lugar, para tranquilizar os nossos telespectadores, não significa estado de prontidão militar. O que significa, em primeiro lugar, é que o Ministério dos Estrangeiros e toda a rede diplomática e consular da região estão empenhadíssimos no bem-estar dos portugueses que residem na região e prontos para ajudá-los a sair se isso for preciso. Portanto, é um estado de prontidão, um apoio às comunidades portuguesas e aos portugueses residentes na região. Em segundo lugar, significa também que estamos em concertação com os nossos aliados, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro da NATO, quer mesmo nas relações bilaterais que temos com vários países árabes, com os Estados Unidos, com Israel, com o próprio Irão, para concertar posições e também para fazer este apelo à contenção, que ainda agora vi que o Ministro dos Estrangeiros já verbalizou. Há essa preocupação que é uma prioridade e que tem que ver com os cidadãos portugueses que se encontram no Irão e até nos restantes países do Médio Oriente, dada a transversalidade que este conflito também tomou nas últimas horas. Ajude-se a perceber também, do ponto de vista diplomático e das relações internacionais, qual é que é o posicionamento que Portugal deve adotar. Já vimos algumas declarações, nomeadamente de Keir Starmer, ainda a esse nível no que diz respeito a Portugal. O Governo ainda não se pronunciou. Eu compreendo a cautela e a prudência do Governo português. Não tenho nenhuma dúvida que está a seguir este processo com todo o empenhamento e preocupação. O que nós fazemos é, em primeiro lugar, proceder a consultas e alinhar a nossa posição com as organizações internacionais a que pertencemos. Há duas que são especialmente importantes para nós. Uma é a União Europeia e, nesse sentido, a declaração do Ministro dos Estrangeiros vai em linha com as declarações desta manhã, quer do Presidente do Conselho Europeu, quer da Presidente da Comissão Europeia. É natural que a primeira reação seja, ao nível oficial, muito mais cautelosa e prudente do que a reação que cada um de nós pessoalmente pode fazer. E a segunda organização internacional, que é muito importante para nós, são naturalmente as Nações Unidas. Julgo que a França já pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança e nós devemos acompanhar todos os esforços no quadro das Nações Unidas, primeiro para a desescalada, como se costuma dizer, portanto para a contenção, segundo para o respeito pelo direito internacional, que na minha opinião está a ser violado pelos Estados Unidos e Israel com este ataque, e em terceiro para retomar a via política e diplomática para abordar os conflitos, que são muitos, entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. E, portanto, a posição portuguesa é sempre uma posição muito cuidadosa e também inteligente. Precisamos ser inteligentes. Porquê? Porque no Médio Oriente nós somos dos poucos países que têm um bom relacionamento com Israel, já foi melhor do que é hoje, mas temos ainda um relacionamento interessante com Israel e acompanhamos as preocupações com a segurança de Israel. Reconhecemos há pouco e bem o Estado da Palestina, temos tradicionalmente muito boas relações com a Liga Árabe e o conjunto dos países árabes, e com o Irão temos relações diplomáticas, digamos assim, adultas. E, portanto, a nossa posição no Médio Oriente é uma posição sempre de não somos parte contra ninguém, mas somos um elemento que está à vontade com todos os players, como se diz, todos os atores principais da região. E devemos preservar essa nossa posição. Por outro lado, temos uma aliança histórica muito forte com os Estados Unidos e também compreendo que a nossa reação há de ter em conta também essa aliança. Não podemos, e não temos feito, até agora que eu saiba, não podemos apoiar os Estados Unidos nesta operação, que manifestamente é uma operação ilegal, irrealista, que corre o risco de desencadear um sério problema
de segurança, não só no Médio Oriente como na Europa. E essa relação adulta que utilizou, a expressão que utilizou para caracterizar a ligação Portugal-Irão, fica de alguma forma comprometida com a base das lajes e o apoio que foi dado nesse sentido, o sustento que foi dado aos Estados Unidos, nesse sentido, numa preparação para esta operação que assistimos nas últimas horas? Na minha opinião, isso dependerá do tipo de operações na base das lajes que o governo português vier a autorizar. Porque as operações na base das lajes não carecem de autorização do governo português no caso de serem no quadro da NATO, não é o caso. No caso de serem no quadro de humanização internacional, as Nações Unidas, por exemplo, também não é o caso e, portanto, carecem de autorização caso a caso. Se, evidentemente, os Estados Unidos usarem a base das lajes para operações militares de grande envergadura diretamente dirigidas contra o Irão não se esquecerá disso. Hoje saíram da base das lajes 5 aviões reabastecedores. Eu, pela minha experiência, entendo que as responsabilidades que nós assumimos depois nos acompanham pela vida fora. Não queria acrescentar nenhum elemento que pudesse perturbar uma gestão que eu sei que é difícil e tem que ser feita com muita inteligência dessa questão da relação de Portugal com os Estados Unidos a propósito da base das lajes. Confio, espero, não tenho nenhuma informação, mas não tenho que ter, mas confio, espero que, como em momentos anteriores, estejam a decorrer as devidas consultas entre o Governo e pelo menos o Partido Socialista para que a posição portuguesa seja o mais ponderada possível. E, na minha parte, não queria introduzir nenhum elemento de perturbação. O agressor aqui são os Estados Unidos, digo isso com muita tristeza, e o governo português não é certamente. O governo português é uma parte, Portugal é uma parte que tem sempre procurado contribuir para a paz e não para intervenções militares desmedidas, irrealistas, contraproducentes e ilegítimas.